Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Primeiro, quero começar com você hoje fazendo um pequeno comercial, né? Como eu não tenho muito tempo para editar vídeo, criei isso aqui, ó. Inscreva-se, curte e toca o sininho, tá? Então agora você vai ver esse tipo de lembrete aqui para você não esquecer, tá bom? Então vamos começar o nosso curso de hoje, nossa aula de hoje, com nossa reflexão basicamente, falando sobre o pastor infalível, né? Nós temos uma ideia de que as pessoas, especialmente os pastores, devem ser infalíveis, né? Mas de onde vem essa ideia de pastor infalível? Será que o pastor deve realmente ser infalível? Não se aceita que um pastor possa ter determinados, digamos assim, comportamentos que são normais para qualquer pessoa. O pastor pode se irritar, qualquer pessoa se irrita, né? Qualquer irmão se irrita, né? Mas é inaceitável às vezes que um pastor se irrite. Por que será isso? Será que ele não é um ser humano? Será que ele não pode fazer isso? Ou de quem é a culpa, né? A culpa é da igreja ou do próprio sujeito que adota esse tipo de coisa? Vamos pensar sobre isso? Bom, primeira coisa, a gente tem que ver primeiro se um pastor infalível é viável, né? Será que é viável, é possível que alguém possa ser infalível? Bom, nós temos algumas possibilidades de não mostrar nossas fraquezas humanas, né? A primeira dela é calando-se para sustentar a injustiça, né? Alguém faz uma injustiça com você e ao invés de você falar que aquilo é injusto, que aquilo está incorreto, você se cala simplesmente para não desagradar, né? E deixa a injustiça correr. Aí aquela pessoa que fez a injustiça com você, como não deu em nada, ela vai fazer com outro e com outro e com outro. Então você, nesse caso, não é viável, porque você se calar não ajudou em nada naquela situação. Manteve, aliás, alimentou a injustiça. Então se calar perante a injustiça sem um objetivo maior para isso, né? Sem que tenha uma justificativa maior, não faz sentido. É interessante que você fale mesmo o que você pensa, defenda as suas ideias, defenda o seu ponto de vista. E aquela pessoa que de repente não gostou, paciência, mas se você estava na justiça, você estava correto, então não tem problema de estar correto, tá? Não tem problema de você defender uma coisa correta e simplesmente ficar quieto para que aquela coisa errada prevaleça. É muito comum isso no comércio, por exemplo. Você vai no comércio e alguém faz alguma coisa que não está correta, que está meio que te passando a perna, os serviços de modo geral. Aí você chama atenção, aí daqui a pouco aquele cara está se fazendo de vítima, mas é uma pessoa que de repente fez alguma coisa antes para você. Você simplesmente chamou a atenção ela de alguma coisa que ela estava fazendo, né? Então não é possível você se calar diante da injustiça para manter uma aparência de infalibilidade, né, como pessoa, né? E Jesus não pede isso de você, que você seja infalível. Pede ao contrário, que você seja natural, mas que você seja verdadeiro. E que você sendo verdadeiro, você não envergonhe o Evangelho nas palavras que você faz, nos seus motivos, né? E não necessariamente fingindo que a injustiça deve prevalecer para que tudo tenha uma mera aparência de santidade, né? Nós estamos num tempo em que as pessoas estão muito preocupadas com o marketing pessoal, com a aparência de santidade e não estão fazendo realmente o que devem fazer, né? Você vai pensar assim, mas antigamente os pastores não tinham isso, claro, não brigavam com ninguém, não tinham problema com ninguém. Por quê? Porque respeitavam os pastores, né? Respeitavam os pastores, então o que eles falavam as pessoas simplesmente acatavam por respeito. Hoje em dia isso não existe mais na nossa sociedade, infelizmente. Então você comparar tempos atrás com o tempo de hoje é um tanto quanto complicado, né? É anacrônico, na verdade. Bom, outra possibilidade seria fazer aquilo que algumas pessoas fazem, que parece que são muito boazinhas, né? De tentar parecer infalível. Ele diz assim, não, tá bom, tá tudo bem, mas vai ter volta. Mas só fala para você que vai ter volta, não fala para os outros. Aí você vai, por que vai ter volta? Eu não fiz de propósito, mas não, vai ter volta. Aí será que esse cara é bom porque ele apareceu para todo mundo como uma pessoa boa, mas prometeu vingança para você? Certo? Ele estava planejando se vingar, ele estava certo de se vingar, prometeu a vingança,
mas ele pareceu para todo mundo que era uma pessoa muito legal. Será que isso é bom? Isso é uma alternativa? Não, não é viável também, é muito pior do que a outra. É pior do que a outra ainda. Na verdade é uma nojeira, uma sem vergonhice tremenda quem faz isso. Mas existe isso, né? Outra possibilidade também de tentar parecer infalível é reclamar da injustiça e se expor naturalmente, né? Como muitos fazem, eu faço isso. Se tem alguma coisa errada, eu reclamo e pronto, acabou, né? Se eu estiver certo, se eu estiver errado, eu peço perdão. Já pedi perdão porque reclamei e estava errado, né? Quando eu vi que estava errado. Mas quando eu estou certo e as pessoas às vezes criticam por reclamar e estar certo, não tem por que digamos assim, você e eu, né, ficarmos chateados com isso, porque na verdade isso é o modo natural de viver. A única alternativa natural é essa de você viver e reclamar quando a pessoa está errada, né? E inclusive até reclamar de seus líderes, tá? Que as pessoas dizem que você não pode reclamar de seus líderes. Então quando foi lá o profeta Natan e apontou Davi como adúltero, Natan tinha que ter ficado calado, né? Porque Davi era o líder da nação. Então não pode ser isso, né? Não faz sentido, né? Isso é uma coisa muito exagerada que dizem. Bom, além dessa forma de você reclamar da injustiça, né, e se expor naturalmente, deixar que as coisas aconteçam naturalmente e falar da injustiça, que a justiça está errada e que aquilo precisa ser corrigido, né? Ainda tem outra opção que usam para tentar contornar isso, porque você se calar não é bom, as pessoas vão achar que você é um bobão, você é um mole ou coisa assim. Se você se vingar, é pior ainda. Isso não é coisa de crente mesmo, né? E você se reclamar da injustiça, embora esteja certo, você se expõe ao juízo das pessoas, né? Ao juízo, às vezes, temerário, geralmente temerário das pessoas. Mas agora, como é que o cara faz? Ele cria um ambiente de proteção artificial, né? Ele entra num gabinete, ele tem um gabinete dele, um pastor infalível, né? Ele tem um gabinete dele e tem secretária, tem pastor auxiliar. Se chega algum problema, ele manda o pastor auxiliar na frente, manda a secretária e aí ele pergunta: como é que tá? Tá melhor? Acalmou e tal? Aí quando diz que acalmou, ele manda esperar que eu tô ocupado. Não está nem ocupado, tá só lá esperando para acalmar, né? Mas depois que a pessoa gerou o problema, ele chama para receber, e quando ele recebe, ele vai receber como se fosse o campeão, como se fosse o solucionador de tudo. Ou seja, isso aí é criar um ambiente artificial para que possa parecer que é um pastor infalível, né? Eu lembro de um pastor que ele falou uma vez que ele não trabalhava mais, porque se ele trabalhasse, ele teria que estar junto com as pessoas do mundo e não, digamos assim, se na fala dele, né, ele não agiria como um pastor. Ora, por que não agiria como um pastor? Porque a ideia de pastor é essa ideia de executivo que está protegido numa redoma e que se precaver de tudo para não ser alcançado. Aí você chegar para mim e dizer que um pastor executivo é melhor do que o outro, que anda naturalmente, que pega ônibus, que não anda de carro todo para cima e para baixo, né? Que não manda os outros fazer as coisas para ele, mas vai lá e faz. Esse cara, ele está no terceiro item que nós falamos. Ele reclama da justiça e se expõe naturalmente. Mas agora esse que está todo protegido, ele simplesmente cria todo aquele aparato para se proteger, mas não significa que ele seja infalível. Ele quer parecer infalível, mas não significa que seja. Então devemos tomar cuidado com isso. Agora, de onde vem essa ideia? Essa ideia vem inicialmente da eclesiologia católica, né? Aquele negócio de hierarquia, de que um é super poderoso, que é o Papa, que é isso, que é aquilo, né? E os ministros seriam homens de poder, não homens de Deus, para essa ideia. O homem de Deus seria um homem de poder e não um homem misericordioso, um homem normal que anda com outras pessoas e que faz o que deve fazer, né? Nas horas certas. Não é isso para essas pessoas que é um servo de Deus, mas é outra coisa, é como se fosse alguém superior.
e eles ainda ficam enclausurados, né? Tinham os monges, ficavam enclausurados, e todo mundo achava que santidade daqueles monges, mas ninguém sabe o que está por trás daquelas paredes, certo? Então o verdadeiro servo de Deus, ele está no meio de todas as pessoas, está reagindo conforme o mundo manda, trabalhando, cuidando das coisas, e conforme o mundo manda, não, isso está até errado, conforme Deus manda, mas sendo justo e até lutando pela justiça em determinados momentos, mesmo que digam que ele está errado. Ele corre o risco de ser mal entendido. Mas agora, como é que pode um sujeito que está numa redoma ser infalível? Não, ele simplesmente está fora de alcance da crítica das pessoas. Ele saiu do alcance da crítica do mundo. Então por isso ele parece tão infalível, mas não é. É interessante que essa inacessibilidade desse líder, desse pastor, né, líder mesmo, né, porque líder é o cara que gosta de mandar nas pessoas, né, que gosta de ser superior. Cristãos são servos, né? Pastores deveriam ser servos e não líderes. Mas essa ideia gerou isso, que através dessa separação gera mais autoridade. Parece que é uma pessoa superior, é uma pessoa separada e que tem uma autoridade especial. Mas às vezes você vê alguns sujeitos que estão em gabinetes, estão em escritórios, estão protegidos, e daqui a pouco acontece escândalos, como por exemplo adultério, não é? Ou seja, ele estava protegido, ninguém sabia nada, depois, oh meu Deus, como pode ter acontecido isso com esse pastor? Eu esperava tudo de qualquer um, mas não dele. É claro, você não estava vendo a pessoa, porque ele não estava andando com a igreja, ele não estava andando com a sociedade, ele estava se protegendo de barreiras para evitar as críticas, só isso. E por isso que aquele pastor que você pensava que era o tal, mostrou simplesmente quem ele era. Aquilo que ele fez é o que ele era, que ele não queria esconder de você, certo? Então é importante que o pastor não seja essa pessoa que fica reclusa, que fica se separando das pessoas para aparentar santidade, bondade, perfeição, né? Um marketing pessoal perfeito. Isso não é legal, né? As pessoas têm que ser naturais, têm que conversar com as outras, tem que discutir mesmo, tem que ter problemas, mas com sinceridade, buscando a verdade. Isso é normal, mas infelizmente hoje temos passado por um momento em que os pastores se acham executivos da igreja. Eles estão acima de qualquer crítica e têm que ser superiores aos outros. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a Bíblia diz que Jesus é guia do rebanho, né? Jesus, aliás, é o exemplo de bom pastor, e é interessante que ele, sendo bom pastor, ele andava junto com as ovelhas. Você não vê Jesus se recolhendo, ficando destacado das pessoas, salvo em um momento ou outro quando ele sobe o monte para orar, mas só para orar, que é o equivalente a entrar no seu quarto para orar, que ele mesmo aconselha. Na hora da oração você deve se separar, né? Então, tirando esses momentos de oração, todos os outros momentos em que Jesus está com seus discípulos, está no meio do povo, e todo mundo podia ver Jesus. Não era esse negócio de Jesus se recolher e ficar separado dos outros num gabinete. Já pensou se fosse isso? Não ia acontecer. Jesus deu o exemplo que um bom pastor, ele está no meio das ovelhas, tá? Pastor, ele não tem cheiro de, sei lá, de perfume Chanel. Não, pastor tem cheiro de mato, tem cheiro de ovelha, tem cheiro de estrume. Isso que um pastor tem, né? Então ele está no meio das ovelhas. Até o estrume faz parte da vida do pastor, mas o perfume Chanel não faz, certo? Então você tem que estar atento a isso, que às vezes nós temos vários problemas com pastores, exatamente porque esses pastores perdem a noção do que é ser pastor e tornam-se qualquer outra coisa que não é pastor. Torna-se uma coisa incriticável, né? Acima de toda crítica, mas que é simplesmente artificial, não é verdadeiro, não se tornam pessoas verdadeiras, né? É interessante que Jesus também diz para que nós sejamos testemunhas. Lá em Atos, ele diz que vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, será que você vai ser testemunha sentado num gabinete,
né? Será que você vai ser testemunha sem pegar o ônibus, né? Sem, sei lá, tirar um cochilo no ônibus, né? Roncar no ônibus e as pessoas verem, olha como ele ronca muito, né? Ou sei lá, será que você vai ser realmente testemunha de Jesus, mostrando que você é um sujeito perfeito? Não. Você vai ser testemunha quando as pessoas verem que você é igual aos outros, que você é uma pessoa normal, mas que você vive conforme a vontade de Deus. E nós temos hoje uma situação em que os pastores querem ser superiores, querem ser superstar, mas não seguem a vontade de Deus. Tanto é que acontecem os escândalos que você vê aí, de repente um pastor ou outro sendo pego em uma situação que parece difícil, estranha, mas não é óbvio. Ele simplesmente estava se protegendo para que ninguém visse isso, certo? É por isso que acontecem essas coisas. O apóstolo Paulo também não se incluía, não se recluía, né? se excluía dos irmãos quando estava com os irmãos, mas se hospedava e convivia diretamente com eles. O apóstolo Paulo é um outro bom exemplo, né? Pedro, por exemplo, também era um bom exemplo, mas teve um certo momento que Paulo brigou com Pedro, porque Pedro quis se excluir dos gentios para ficar só com os judeus, e Paulo chamou a atenção dele. E Pedro, logo depois, o que ele faz lá na carta dele? Ele elogia Paulo. É interessante, né? Elogia Paulo, mesmo Paulo ter chamado a atenção dele. Então você vê que o verdadeiro servo de Deus, ele está sujeito a errar, como Pedro errou, e a ser chamado a atenção e reconhecer seus erros ou reconhecer seus acertos e ser fiel em seus acertos, né? Paulo inclusive manda Alexandre Latueiro e outro que eu agora não me lembro, acho que é Himeneu, entrega eles a Satanás, né? Ou seja, Paulo, ele não estava preocupado em ser uma pessoa perfeita, né, pasteurizada, né? Ele era uma pessoa normal, um ser humano normal, só que ele seguia a vontade de Deus, né? Então você seguir a vontade de Deus é importante que você seja normal. Você tem a primeira carta aos Coríntios e a segunda aos Coríntios. Entende-se que existiria possivelmente uma outra carta aos Coríntios, que seria uma carta severa, né? Uma carta em que Paulo teria chamado a atenção dos coríntios severamente, né? Essa carta teria se perdido, e tem-se essa ideia devido a alguns textos de Coríntios em que Paulo fala que em outra carta foi muito severo com aquele povo, né? Então parece que haveria isso, o que pode indicar, caso essa teoria seja real, indica que Paulo também perdia a paciência, né? Então precisamos entender isso. Pastor infalível não existe. A Bíblia não prega pastor infalível. Pastor infalível é o cara que está separado de todo mundo, está no gabinete, do gabinete vai para a garagem da igreja, na garagem da igreja pega seu carro, vai para casa, não pega um ônibus. Como que esse cara pode ser avaliado como alguém que seja referência para alguma coisa? Você não pega nenhum ônibus. Me explica isso, não faz sentido. O pastor tem que pegar ônibus, tem que estar sujeito a problemas. Se ele quer comprar alguma coisa para a igreja, né, sei lá no Saara, aqui no Rio de Janeiro, quem não é do Rio, aqui no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Saara, que é uma muvuca danada. Aqui em São Paulo tem uma Alcântara, uma muvuca danada. Se você for comprar ali e você não gosta de tumulto, você vai se estressar. Aí o que um pastor desse que está no aquário dele lá, o que ele faz? Ele não vai lá, ele manda alguém ir lá. E quando ele vai comprar, ele vai aonde? Fazer grandes compras em nome da igreja, por exemplo, em lojas de música, né? Em lojas de construção. Aí todo mundo lembra dele como um bom comprador, porque ele paga bem com o dinheiro da igreja, obviamente, né? Mas não vê quem ele é realmente. Vê se ele vai lá no Saara comprar, ou lá no Mercadão de Madureira, que tem aqui também, né? Em Madureira, aqui no Rio, que é terrível também de você andar ali. Não falando mal aqui, para quem não gosta de tumulto, não é legal, mas para quem gosta é até estimulante, entendeu? Quem gosta de tumulto é até estimulante. Então, será que isso é importante? Será que é importante ter essa ideia de pastor infalível? A troca disso, de uma vida fajuta, de uma vida não verdadeira e que inspira os outros, mas inspira de forma falsa e não real? Será que é isso que Deus quer? Acho que não, porque Jesus, já mostrei que ele não deu esse exemplo, Paulo também não deu.
Os pastores também, o interessante é que eles eram todos iguais, tá? Os pastores no Novo Testamento, quando você lê, os pastores eram iguais, não existia hierarquia de pastores, não existia isso. Até as palavras bispo, presbítero e pastor são sinônimos, tá? São sinônimos, então não havia hierarquia. Mas até a Igreja Batista, que não tinha essa hierarquia, já está criando essa hierarquia, né? Já criou, aliás, há muito tempo. Já criou essa hierarquia porque se inspirou em outros grupos e achou bonito. Mas o mais curioso é que é tão cara de pau que cria a hierarquia e diz que a hierarquia não existe, né? Ah, o cara é ministro, mas não é pastor. O cara isso, mas não é aquilo. Ah, não, mas não tem hierarquia. Como não tem hierarquia? Claro que tem, entendeu? Claro que não estou defendendo aqui que não tenha nenhum tipo de organização, né? De organização, né? Por exemplo, se você tem um trabalho lá que você tem que cuidar, né, dos bens da igreja, ou seja, da estrutura do imóvel em si, né, da manutenção do imóvel, você simplesmente não vai chegar lá e vai furando uma parede de qualquer jeito. Você tem que procurar uma pessoa que seja responsável por aquilo para preservar o imóvel para todos, né? Então isso aí é uma organização. Agora, quando vira hierarquia, né, é um negócio estranho, né? Eu lembro de um caso, por exemplo, que o pastor não ia no banheiro dos membros, né? E o zelador reclamava que limpava o banheiro e o banheiro cheirava mal, né? Mas limpava o banheiro do pastor, né? Eu perguntei para ele: vem que o banheiro do pastor cheira mal ou cheira bem? Cheira bem. Ele: não, o banheiro do pastor está sempre bem. Quer dizer, ele tinha até medo, porque era hierarquia, né? Ele ficou com medo de dizer que o banheiro do pastor também cheirava mal, entendeu? Para você ver como não faz sentido, né? Essa desigualdade, essa hierarquia estranha que às vezes as pessoas apregou como se fosse verdadeira. Paulo recomenda essa igualdade a Timóteo. Você vai ver lá na carta de Timóteo, a primeira ou a segunda, né, que diz o seguinte: ninguém despreza a sua mocidade, até porque deveriam vir pastores mais velhos, né? E que Paulo que mostra ali o contexto, era uma pessoa jovem, né? E João, também, o apóstolo João, também condena Diótrefes na terceira carta a João, que era aquele que queria ter primazia perante os irmãos, certo? Então, a gente precisa pensar nisso. Será que vale a pena deixar de ser verdadeiro para aparentar ser infalível? Claro que não vale a pena. Então, seja verdadeiro, não se preocupe em ser infalível, porque isso não é a vontade de Deus. Deus abençoe.